Vai iniciar então a nossa reunião. Passa a palavra ao senhor Paulo Sérgio Costa da Costa, presidente da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil. Vossa Senhoria tem até 10 minutos para sua explanação. Deputado Roberto Santiago, presidente desta comissão, aos demais integrantes já nominados, aos companheiros servidores públicos que lutam há 25 anos pelo direito de regulamentação da aposentadoria especial, as nossas saudações. Sistematicamente, há 6 anos, nós estamos, entre Senado e Câmara dos Deputados, promovendo audiências públicas a respeito da aposentadoria especial. Em anos anteriores, me detive com audiovisuais demonstrando o modo de trabalho dos oficiais de justiça, o modus operandi. Esse ano vou mudar essa sistemática e já quero, de início, passar as mãos da presidência para que se coloque nos anais desta comissão a primeira audiência pública sobre esse tema que realizamos lá na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, onde detalhadamente descrevemos as atividades dos oficiais de justiça e discorremos a respeito daqueles colegas que tombaram, foram agredidos, foram vítimas da violência. Inquestionável dizer que a atividade de oficial de justiça é efetivamente uma atividade de risco. Nós, como braços da justiça, executamos prisões, executamos despejos, arrestos, sequestros, busca e apreensão de bens e de pessoas. E o Estado, infelizmente, não investe neste profissional. Os oficiais de justiça atuam solitariamente em todos os cantos e recantos deste Brasil e, por força desse cúmplice, desse instrumento judicial, é óbvio que se tornam vítimas da violência. A maioria dos estados assim já reconhece e pagam a gratificação de risco de vida. Porque isso nós podemos, na sequência dos debates, e municiar o próprio governo, com dados e estatísticas que para nós nos entristecem, são situações que realmente nós não podemos crer como agentes públicos. Então, só para ilustrar o grau de estresse com que se trabalha, a pressão do trabalho, nós no Rio Grande do Sul, de um efetivo de 1.000 oficiais de justiça, temos sistematicamente uma aposentadoria por invalidez, todos os meses. Isso parece um relógio cíclico. Então, para se ver o grau de pressão, oficiais de justiça trabalham solitários, como já dito, desarmados, sem a mínima estrutura do Estado, sem nenhuma forma de proteção. E quando às vezes eu ouço de alguns parlamentares, inclusive, de que o oficial de justiça basta pegar um telefone, discar para o 190 e ele vai ter todo o sistema de proteção na volta dele, eu digo que isso é uma falácia, uma fantasia, né? Até porque nós sabemos, todos os integrantes aqui sabem, que a violência não tem rosto, não tem idade, não tem sexo, não tem camada social. Não se sabe atrás de que porta ela se encontra e atrás de que esquina. E nós encontramos efetivamente a violência todos os dias. Então, nós temos catalogado, já entregamos em mãos do Dr. Leonardo, um dossiê que demonstra casos efetivos de agressão, de assassinato, de vingança, de morte e todo tipo de situação envolvendo a classe dos oficiais de justiça. Quando nós chegamos numa audiência pública como essa, nós precisamos sim mostrar
para a sociedade como é o modus operandi dos oficiais de justiça. Porque daquela maneira simplória e simplista, como eu falei, que as pessoas, não, mas liga para o 190, que você vai ter todo o aparato militar, isso não acontece. E é preciso caracterizar que numa reintegração de posse, mesmo com todo o aparato do Estado, amanhã o oficial de justiça tem que retornar naquele mesmo lugar e sozinho. Então ele fica uma figura muito visada e muito fácil de ser alvo dessa violência. Então dizer que subir morro, andar no meio da floresta amazônica, vendo a violência todos os dias, não é exercer uma atividade de risco, é realmente desconhecimento da figura de um agente público que movimenta a máquina do judiciário. Então o Poder Judiciário realmente precisa deste profissional para o efetivo-se, para o cumpre-se, para se tirar essa justiça do campo teórico e transformá-la no campo prático. Então esses heróis solitários, que são os meus colegas oficiais de justiça, que vão às ruas todos os dias, sem um acompanhamento sequer, é claro que se expõe e se expõe demais. A mídia, a grande mídia está aí demonstrando casos de assassinatos, casos de vinganças, casos de agressões. E isso tudo se encontra nesse dossiê que foi entregue ao Dr. Leonardo Rolim, lá no Ministério da Previdência. Então, a nossa intervenção nesse momento, deputado, é justamente isso. É remexer nos anais desta casa, em todas as comissões pelas quais nós passamos, onde nós trouxemos fatos, trouxemos registros, trouxemos fotos, trouxemos a prova de veracidade daquilo que nós falamos ao longo desses 6 anos. Então, quando o Estado fecha os olhos e esquece de ser o agente público oficial de justiça, notadamente quando passa a regulamentar a aposentadoria especial, nos deixa com uma certa dose de perplexidade. Oficiais de justiça exercem, sim, atividade de risco. E, na nossa questão, temos a satisfação de ver o governo se fazer representar e ouvir. Essa é a segunda vez nessas 8 edições que nós temos o privilégio de ter o governo. E agora com muito mais responsabilidade do Dr. Leonardo por representar Casa Civil, Ministério da Justiça, Ministério da Previdência, Ministério do Planejamento. Então, eu creio que falando nesse sentido, para quem já está conhecendo mais de perto a nossa atividade, efetivamente, faço dos ouvidos do Dr. Leonardo os ouvidos do governo. Então, nos sentimos confortáveis de poder abrir o diálogo e nos colocar à disposição para que o governo nos questione. Nós queremos que o governo nos diga por que esqueceram a categoria dos oficiais de justiça de um projeto de suma importância. E nós estamos prontos, sim, para esse diálogo e para fornecer os dados e os elementos que se fizerem necessários. Então, eu agradeço por abrir os trabalhos, essa honra, e meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, Paulo. No meu estado, Paulo Sérgio, se você chamar, eu sou de São Paulo, se você chamar 190 para ter lá a Polícia Militar para te acompanhar numa entrega de qualquer coisa, você vai levar uns 6 meses para entregar o trem que você precisa entregar. Na verdade, a burocracia estatal, ela, em determinados momentos, ela faz bem para a nação, né, meu querido amigo Policarpo? Mas na maioria das vezes ela faz mal para a nação, né? Porque por conta de alguns números, e como o Brasil é um país muito grande e a massa de servidores públicos ela é grande também, as pessoas que estão aqui hoje, em especial os oficiais de justiça, são tratados pura e simplesmente como números, né? Os policiais são números.
Não é? Como é que não vai reconhecer o risco de alguém que está na rua representando o Estado para cobrar de um cidadão brasileiro determinada situação? Não é? Como é que não vai reconhecer uma situação dessa?